Graça e paz, meus queridos irmãos. É com alegria que eu gravo esse vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer aos irmãos pelo fiel apoio no campo missionário. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Fernando, sou missionário em São Carlos, São Paulo. Sou casado com a Milena, temos 2 filhas, a Isabela, que agora está com 18 anos, e a Ana Luísa com 13 anos de idade. Somos muito agradecidos por esta parceria que nos possibilita darmos continuidade ao ministério que Deus nos confiou. Agradeço também pela oportunidade de ministrar esta aula aos seus corações. Espero que Deus nos use em suas mãos como um instrumento de bênçãos. O texto que usaremos para nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, leremos o versículo de número 18. Vamos orar, depois faremos a leitura do nosso texto. Nos alegramos, bondoso Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado e que nossos corações por ela sejam abençoados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16, versículo 18, assim nos diz a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como impulsionar a igreja para a prática de missões? Meus amados, missões, segundo John Stott, é a atividade que emerge da própria natureza de Deus. Foi o Deus vivo quem enviou o seu Filho ao mundo, que enviou por sua vez os apóstolos e a igreja. A missão da igreja é resultado da própria missão de Deus. Não podemos pensar em missões como um dos aspectos do ser da igreja, como um simples departamento. Missões, na verdade, é a própria essência da igreja. Afirma o Dr. J. Andrew Kirk, a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que, se ela deixa de ser missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas, ela deixa de ser igreja. Entendemos pela palavra que missões é a mais pura expressão do amor de Deus pelos homens. O amor de Deus foi personificado por meio de Jesus, que se entregou por nós na cruz. E agora deve ser manifestado a todos por meio da igreja. A responsabilidade está nas nossas mãos. E, na verdade, esta não é uma opção, é uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem que recebemos. Fazer missões é cumprir o propósito de Deus. Do contrário, seria lutar contra a sua própria vontade. A prática consciente de missões é o único meio do amor de Deus chegar aos confins da terra. Todos precisam ouvir. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é possível através da obra missionária, onde não podemos estar pessoalmente, podemos enviar representantes, podemos enviar missionários. Não nos esqueçamos que os anjos se prontificaram, mas Deus entregou tal responsabilidade em nossas mãos. Missões está no coração de Deus, mas em nossas mãos. Missões está no coração de Deus, mas em nossas mãos. Ele é a fonte supridora de conforto, provisão e graça. Amém? Deus continua sendo a fonte supridora de conforto
provisão e graça. Então, seguramente podemos avançar de uma maneira resoluta e confiante, tendo a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Missões é uma obra divina, logo é Deus quem a mantém. E Deus não nos vê como donos de nada, e sim como mordomos. Um mordomo é um administrador. Não mandamos em nada, apenas administramos aquilo que nos foi entregue. E precisamos ter em mente a ideia de que um dia prestaremos contas de tudo aquilo que nos foi entregue para administrarmos. Apoiar missões é uma das maiores provas de que cremos de fato no que Deus mandou e revela o quanto o amamos e nos entregamos em prol do seu reino. A igreja é convocada a fazer missões. Uma ordem é diferente, como já falei, de uma simples opção. Uma pesquisa recente mostrou que nos últimos 50 anos o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 161%, o budismo cresceu 147%, o cristianismo cresceu apenas 47%. Isso indica que temos feito pouco. A igreja precisa de um despertamento. Como impulsionar a igreja? Primeiramente, precisamos vencer o egoísmo. Egoísmo é amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. É exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si mesmo. É triste, mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. O egoísmo fecha o coração, o egoísmo fecha a mente e o egoísmo também fecha o bolso. O egoísmo contraria o princípio da liberalidade que nós encontramos estampado nas páginas sagradas. Liberalidade, meus irmãos, é propensão da pessoa que por suas ações e intenções oferece algo sem esperar nada em troca. Isso é liberalidade. Essa propensão, da pessoa que por suas ações e intenções oferece algo. Está sempre à disposição de ajudar sem esperar algo em troca. O homem, como vimos, não é dono de nada, ele é um simples administrador, bons ou maus, então prudentes ou imprudentes, todos nós somos mordomos. Todos nós estamos administrando aquilo que nos foi entregue. Somos administradores do tempo que Deus nos concede, somos administradores dos dons e talentos que Deus nos dá, mas também somos administradores de cada centavo que Deus coloca em nossas mãos. O egoísmo gera um estado de frieza, de apatia e de indiferença. Em João capítulo 5, nós encontramos o registro de um paralítico que se encontrava assentado junto ao tanque de Betesda. Eu gosto muito deste texto. Ele traz para nós lições preciosas. Há tempos, aquele paralítico estava ali assentado na expectativa de que alguém lhe ajudasse. De tempo em tempo, um anjo descia do céu e agitava as águas daquele tanque. E a primeira pessoa que descia as águas era curada de suas enfermidades. E aquele paralítico havia chegado bem cedo naquele lugar e estava ali à mercê da ajuda de alguém, esperando que alguém se sensibilizasse, com a sua necessidade e lhe ajudasse a descer as águas. E de repente, então, Jesus se aproxima. Jesus olha para aquela cena, e logo percebe que aquele paralítico precisa de ajuda. E Jesus então pergunta
aquele paralítico, né? Você deseja ser curado? E ele responde: sim, Senhor, mas não há ninguém, uma vez que as águas são agitadas, que me ajude a descer as águas. Jesus foi movido por uma íntima compaixão e apenas diz àquele paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele paralítico foi curado da sua enfermidade. Mas destaque estas palavras ditas por aquele paralítico: não tem ninguém. É tão triste pensarmos que esta tem sido a realidade de tantas pessoas. Há tantos que precisam ouvir de Jesus. Há tantos ainda vivendo em miséria e desprezo. Mas não há ninguém para levar-lhes a palavra. Não há ninguém para anunciar-lhes o Evangelho. Que Deus nos dê um amor maior, uma compaixão maior. Que nossos corações sejam tocados pelo Senhor. Que sejamos libertos, né, dessa indiferença, dessa apatia, desse comodismo, e que nos coloquemos à disposição do Senhor para a prática de missões. Amém? O egoísmo rouba do coração um dos elementos determinantes para a prática de missões, que é a compaixão. A compaixão é o efeito de uma bondade que nos move diante do sofrimento alheio, fazendo da dor dos que sofrem a nossa própria dor. Então precisamos dessa compaixão, precisamos desse sentimento. Missões continua sendo resultado de pés que vão, de joelhos que oram, de mãos que contribuem. Nós não precisamos de novas metodologias, precisamos de mais compaixão. Essa é a nossa necessidade. Não precisamos de mais inovações, de mais métodos. O que precisamos é colocar em prática aquilo que já sabemos, aquilo que já aprendemos. Precisamos amar as almas perdidas, né? E simplesmente levar-lhes o amor de Deus. Em Lucas capítulo 10, lemos sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola nos conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando foi pego por um grupo de salteadores. Espancaram aquele homem e o deixaram à beira do caminho, à mercê da ajuda de alguém. Um samaritano, aliás, um sacerdote, se aproxima e contempla aquela cena, mas ele olha para o relógio e se lembra dos seus compromissos. Eu tenho tantas responsabilidades hoje, não vai dar para ajudar este homem. E ele segue o seu caminho. De repente um levita também se aproxima, ele abre a sua agenda e ele percebe ali, né, que também há tantos compromissos. Seu tempo está esgotado. Ele segue a sua caminhada e deixa aquele homem ali à beira da morte. E logo se aproxima um samaritano. Havia uma barreira entre judeus e samaritanos, eles não se comunicavam. Mas aquele samaritano logo desceu do seu cavalo e tentou montar as feridas daquele homem e percebeu que o seu estado era grave e aqueles primeiros socorros não seriam suficientes. Então ele colocou aquele homem sobre o seu cavalo e levou-o para uma estalagem. E lá chegando ele pagou para que alguém cuidasse daquele homem. E ele disse: olha, eu quero que cuidem deste homem, e se o dinheiro não der, quando voltar eu pago a diferença, mas eu quero que cuidem deste homem. Vejam o que a compaixão fez. A compaixão fez com que aquele samaritano investisse seu tempo, investisse seus talentos e até mesmo o seu dinheiro para que aquele homem fosse restaurado, para que aquele homem, fosse restabelecido, para que a sua saúde fosse restabelecida. Isso é compaixão. É dessa compaixão que nós
precisamos. Que Deus nos dê desta compaixão. Amém? Segundo lugar, a igreja precisa se dedicar à prática da oração. Então, além de vencer o egoísmo, a igreja precisa se dedicar à prática da oração. Um dos pilares da obra missionária é a oração. Missões sem oração não passa de emoção, não passa de mero planejamento humano. Oração é a alavanca propulsora da obra missionária. A igreja que não ora não faz missões. A igreja nasceu num ambiente de oração. A oração é reativa, ela renova, ela desperta, ela impulsiona. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 22, nós lemos uma história maravilhosa sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, por amor a Cristo, estavam chegando em Filipos. Eles não foram recebidos com um tapete vermelho. Não houve uma fanfarra tocando quando eles chegaram, não houve festa. Eles foram açoitados e aprisionados. Mas o texto nos diz que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Naquela prisão, Paulo e Silas ergueram um clamor ao Senhor. E aquele clamor então fez com que os umbrais daquele cárcere se movessem. E Deus enviou um terremoto, que abalou de fato os umbrais daquele cárcere, os alicerces daquele cárcere. Todas as portas se abriram. E o carcereiro, que tinha a responsabilidade, claro, de cuidar de todos os detentos, tirou a sua espada e queria se suicidar. E Paulo e Silas logo disseram: não, você não precisa de uma atitude assim, porque ninguém fugiu. Você já viu uma prisão com todas as portas abertas e ninguém fugir? Naquele dia isso aconteceu. Todas as portas se abriram, mas ninguém fugiu. Deus, de uma maneira graciosa, envolveu aquele lugar com a sua presença. Aquele carcereiro, então, com o coração atônito, se prostra diante de Paulo e Silas e faz aquela pergunta que precisava de resposta. Faz a pergunta que lhe atormentava: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles então responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Logo aquele homem creu e de repente toda a sua família também creu em Jesus. Foram transformados, logo também foram batizados. Vidas foram entregues, porque o evangelho foi anunciado. Os irmãos percebem que uma vida comprometida com Deus e a sua palavra traz compromissos abençoadores, traz resultados abençoadores. Paulo e Silas se tornaram uma bênção muito grande nas mãos do Senhor. A igreja estava em oração. Enquanto Paulo e Silas estavam aprisionados, a igreja estava de joelhos, a igreja estava orando. Então é fundamental orarmos para que a obra missionária prospere. A oração é fundamental. A oração move o coração de Deus, a oração move o coração da igreja, mas a oração também move o coração das almas. Amém? Portanto, sem oração, não teremos condições de praticar missões. Terceiro lugar, a igreja precisa exercitar a fé.
A fé nos leva à ação. Fé nos leva à ação. A fé nos tira de um estado de inércia, porque a fé vê possibilidades. A fé nos impulsiona a entrar pelas portas abertas por Deus. A fé nos impulsiona a entrar pelas portas abertas pelo Senhor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ninguém em são juízo lançaria pão em água. Humanamente falando, seria uma atitude ilógica. Para termos um bom entendimento deste versículo, temos que conhecer um pouco acerca do sistema de cultivo dos povos que vivem no Oriente Médio. A alimentação desses povos é baseada em cereais. Eles cultivam em larga escala trigo, cevada e outros cereais. Desses cereais sai o alimento básico utilizado diariamente, que é o pão. O pão pode ser feito tanto de trigo, que era utilizado pelos mais ricos, como também de cevada, que era utilizada pelos mais pobres. Ainda hoje, muitos dos povos que vivem no Oriente cultivam os seus próprios cereais. Como é que existe uma plantação no deserto? Como é que existe uma plantação no deserto? Como é que pode uma lavoura resistir ao sol e ao calor escaldante do deserto? A Bíblia, de uma maneira muito clara, fala das chuvas temporã e serôdia. A chuva temporã era aquela que caía fora de época. Preste atenção. A chuva temporã era aquela que caía fora de época. Geralmente próxima ao final do ano, por volta do final do mês de outubro e início de dezembro. A chuva temporã não era uma chuva abundante. Era uma chuva limitada que tinha o objetivo de molhar a terra e prepará-la para o cultivo da semente. A chuva serôdia, por sua vez, era a chuva que vinha no tempo certo. Era também conhecida como a última chuva, caindo entre os meses de março e abril. Diferentemente da chuva temporã, a chuva serôdia era uma chuva extremamente abundante. A semente já tinha germinado por causa da chuva temporã e a planta tinha crescido devido às escassas chuvas que caíam entre a chuva temporã e a chuva serôdia. Então, o objetivo da chuva serôdia não era fazer a semente germinar ou fazer a planta crescer, pois quando ela caía, isso já tinha acontecido. O papel da chuva serôdia era fazer com que as plantações frutificassem. Esse era o papel da chuva serôdia. O plantio ocorria entre os meses de outubro a dezembro, por ocasião da chuva temporã. A colheita acontecia entre os meses de outubro a dezembro, por ocasião da chuva temporã. A colheita acontecia, logo após a chuva serôdia, onde se tinha o fortalecimento dos frutos, Eu disse, o plantio ocorria entre os meses de outubro a dezembro, por ocasião da chuva temporã. A colheita, por sua vez, acontecia logo após a chuva serôdia, onde se tinha o fortalecimento dos frutos.
entre o plantio e a colheita havia poucos meses, cerca de 7 meses. Mas entre a colheita do ano e a próxima colheita havia quase um ano de intervalo. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Não perca isso de vista, né? A colheita feita no ano deveria ser o suficiente para durar um período longo de tempo. A colheita feita no ano deveria ser o suficiente para durar um período longo de tempo. Lembrando que eles deveriam, de todas as sementes colhidas, separar uma quantidade considerável para o próximo plantio. Quando chegava a época do próximo plantio, a maioria das despensas estavam praticamente vazias. E essa era uma época de grande aperto e de decisão também. Os chefes de família deveriam decidir entre passar por um breve período de escassez ou lançar mão dos grãos guardados para o próximo plantio. Porque eles guardavam, né, uma quantidade de grãos para o próximo plantio. Essa era uma decisão muito séria, porque determinava se a família teria seus celeiros abastecidos para a próxima temporada ou se passariam pela escassez de recursos e alimento. O que fazer com o pouco de grão guardado no celeiro? O que fazer com o pouco de grão guardado no celeiro? Meus irmãos, aqui cabe a nós fazermos uma aplicação oportuna. Como mordomos de Deus, precisamos estar convictos de que, mesmo em tempos de crise, precisamos fazer missões. Deus não deixa de ser Deus nos momentos de crise. Com pandemia ou sem pandemia, o Senhor continua sentado sobre o trono e é de lá que vem os recursos que precisamos para a obra missionária. Nós somos os instrumentos que Deus deseja usar. Então Ele continuará suprindo as necessidades da sua obra através das nossas vidas. Ele continuará colocando algo nas nossas mãos, na expectativa de que nós, como bons mordomos, administremos com sabedoria isso que nos foi entregue. Então precisamos confiar que mesmo em tempos de crise, a obra não pode parar. A obra não pode sofrer noções de continuidade. A obra não vai parar, porque quem a sustenta é Deus. Se eu não for um instrumento para que Ele possa usar, Ele vai levantar outro. Se o Fernando não for usado, o Marcos, o Luiz, o José, o João, eles o serão. Eu vou perder a oportunidade. Vou perder as bênçãos. Deus tem as pessoas certas, né, para usar. Em alguns momentos, teremos que decidir entre comprar uma roupa e contribuir para a obra missionária. Em alguns momentos, teremos que decidir entre comprar um sapato e contribuir para a obra missionária. Em outros, talvez, teremos que fazer uma escolha entre fazer um financiamento para a troca de um carro ou continuar contribuindo para a obra missionária. Não que seja errado comprar uma roupa, não que seja errado comprar um sapato, não que seja errado trocar o nosso carro, absolutamente.
Absolutamente. Todos nós temos os nossos alvos, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. Irmãos, lutemos pelos nossos sonhos. Lutemos pelos nossos alvos. Estabeleçam seus projetos de vida. E segundo a bondade de Deus, no tempo de Deus, certamente eles serão alcançados. Mas não invertam as prioridades. Não roube o lugar que é de Deus. Coloque as coisas do Senhor sempre em primeiro lugar. E eu sempre digo, quando nós buscamos as coisas do Senhor e do seu reino em primeiro lugar, certamente Ele vai cuidar das nossas coisas, né? Ele vai cuidar do nosso reino. Então, precisamos priorizar as coisas de Deus. Em muitos momentos queremos o que queremos no nosso tempo e não no tempo de Deus. Às vezes, Deus estava preparando uma roupa bem melhor, às vezes um sapato bem melhor, às vezes um carro bem melhor, e nós atropelamos, né, o tempo de Deus, porque imaginamos que o nosso tempo é o melhor tempo, e nós nos equivocamos. Então, nunca deixe de obedecer a Deus, nunca deixe de praticar aquilo que você sempre praticou. Pastor, esse é um tempo difícil. Esse é um tempo de pandemia. Então volte os seus olhos para o texto que nós estamos aprendendo, estudando. Os pais de família, nesse tempo de seca, eles tinham que decidir entre usar aquele pouco de trigo que estava armazenado para o próximo plantio ou não. Era uma decisão que eles precisavam tomar. O escritor, então, de Eclesiastes usa uma figura de linguagem. Nesse contexto, o escritor usa uma figura de linguagem para ilustrar, e de uma maneira muito clara, essa situação que certamente ele conhecia muito bem. Como eu já disse, ninguém em sã consciência lançaria pão em água. Um detalhe aqui, que talvez vai trazer luz para o seu entendimento. As chuvas eram capazes de deixar poças de águas no solo. Quando as chuvas caíam, elas eram capazes de formar poças de águas, esparsas poças de águas no solo. É nesse momento que o sábio escritor recomenda: lança o teu pão sobre as águas. Era exatamente nesse momento. Lança o teu pão sobre as águas. Ele teria que esperar até o próximo plantio. Mas ele poderia, agora, de uma maneira sábia, fazer uso dessas poças de águas e lançar algumas sementes nessas poças de águas, né? Para que essas sementes, então, pudessem germinar e elas, então, garantiriam a subsistência de suas famílias até a próxima colheita. Lançando suas sementes nas poças de águas, elas germinariam e assim conseguiriam prolongar sua subsistência. Eu digo aos irmãos, o Senhor não deixa de ser Deus nos momentos de escassez. Sempre haverá poças de águas providenciadas por Deus para o seu povo. O Senhor não nos deixará à mercê dos problemas da vida. Ele é Pai. Ele continuará cuidando de nós. Continuará suprindo nossas necessidades. Continuará colocando algo nas nossas mãos para que possamos abençoar a sua obra. Mas Ele precisa encontrar sempre um coração generoso, um coração aberto, um coração confiante, um coração que ame a sua obra.
O que estamos fazendo com as sementes do nosso celeiro? Responda para si. O que você está fazendo com as sementes do seu celeiro? Retê-las não seria uma atitude sábia da nossa parte. Devemos lançá-las sobre as águas. Devemos lançá-las sobre as águas. Essa seria a melhor atitude para aqueles que já estavam num processo de privação. Então, quando eles viam aquelas poças de águas, a melhor atitude que eles poderiam ter era a atitude de lançar aquele pouco de semente que ainda tinham naquelas poças de águas. Saibamos fazer uso, meus amados, das poças de águas providenciadas por Deus, que sempre estarão à nossa disposição. Abra os olhos, perceba, entenda, Deus está sempre preparando poças de águas. São provisões de Deus para nós. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. A fé, então, é um elemento determinante. A fé é um elemento determinante. Como eu disse, naqueles dias, os pais de família tinham uma decisão muito importante para tomar, né? O que fazer com um pouco de semente que havia no celeiro? Era uma decisão tão séria. Eles precisavam, certamente, confiando em Deus, lançar aquelas sementes nas poças de águas que havia, na expectativa de que elas germinassem, né? Então produzissem até que a próxima colheita chegasse. Mesmo num ambiente de crise, a fé nos encoraja a ir, orar e contribuir para que o grande desafio seja cumprido. A fé aqui, meus amados, é caracterizada pela prudência. É claro, se o tempo é de crise, se o tempo é de escassez, eu preciso ser cuidadoso. Eu preciso ser prudente. A fé aqui também é impulsionada pela responsabilidade. A nossa fé precisa ser responsável. Amém? Embora eu acredite nas promessas do Senhor, eu preciso entender que a minha fé precisa ser uma fé responsável. Concluindo, missões. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Vamos vencer o egoísmo, debruçando-nos à oração e deixar então que a fé determine as nossas ações. Amém? Vamos vencer o egoísmo, debruçando-nos à prática da oração e vamos deixar que essa fé determine as nossas ações. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe suas famílias, que Deus abençoe o ministério de cada um dos irmãos, que sigamos confiantes na realidade de que esta obra é do Senhor, não é nossa. Essa obra é de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Façamos, pois, a obra enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais poderá
trabalhar. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Recebam o nosso abraço. Contem com as nossas orações. Esperamos que, de alguma forma, tenhamos sido uma bênção para vocês através desta meditação. Deus abençoe a todos.